Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Isabel Câmara e hoje eu estou aqui no momento meu, seu, nosso, o Mulheres que Desbravam, um lugar preparado para você, mulher que desbrava, se posicionar, se fortalecer e começar a ativar diariamente o poder da decisão, porque é exatamente quando a mulher tem um entendimento sobre esse poder, ela começa a ter decisões assertivas que vão unir a escolha divina ao chamado que essa mulher tem na terra para ter resultados alinhados com um nível de prosperidade que muitas vezes você não tocou, mas sabe que eles existem. E hoje eu estou aqui com Nath. Oi, gente, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui novamente. Estamos trazendo mais um tema, mãe. Qual é o tema? Como lidar com a decepção em uma jornada de crescimento para uma mulher que já decidiu se posicionar. Fortíssimo esse tema, viu, Demais. gente? Meu Deus, muito forte. Vamos lá? Vamos sim. Poxa, eu tava tão E engajada. o tema de hoje é: a decepção não veio para me parar, mas ela veio para potencializar. Exatamente. Muitas mulheres que exercem um governo na terra ou foram chamadas para exercer esse governo, elas em algum momento da vida elas vão se deparar com a decepção. E a decepção, ela é muito mais do que só uma palavra, ela é muito mais do que só um sentimento, ela é muito mais do que algo que é reproduzido por uma ou por duas pessoas. Na verdade, o que a decepção produz é o que, de fato, nós precisamos ter total atenção. Porque a decepção, ela é algo inevitável na vida de qualquer ser humano na Terra. Mas o que ela produz na vida de quem passa é que faz a diferença. E eu fiz questão de hoje trazer Nathalie aqui comigo, porque se vocês observarem, são duas gerações, né? Apesar da minha aparência de ser muito novinha, eu já tenho 40 anos, tenho vivido aí um caminho de experiência em várias áreas da minha vida, tanto no negócio quanto na espiritualidade, tanto como esposa, como mãe, como dona de casa também. E a decepção, ela só muda de fase. Mas, na verdade, decepção é decepção. E acredita que por um momento eu fiquei pensando, como que eu posso impedir que os meus filhos sejam decepcionados? E aí eu fui para uma outra visão quando eu amadureci. De que maneira eu vou ensinar aos meus filhos a lidar com a Decepção. decepção. E Nathalie, com 22 anos, obviamente também já foi Decepcionada. E como foi, Nathalie, para você, para a sua geração, lidar com esse movimento e entender que, independente da decepção, você foi chamada também para um governo? Entender que eu fui chamada para um governo dentro da minha decepção foi no momento que eu mais me encontrei com Deus, né? Porque, como sempre, porque dentro desse movimento, eu não vou mentir para vocês, gente, é o ápice que eu vou assim, eu falo, Deus, chega aqui, Senhor, pelo amor de Deus, porque não aguento mais. Porque isso faz parte do processo, né, espiritual, né? E lidar com, como a senhora falou, são duas gerações diferentes, né? Acredito que o caminho da decepção também, o caminho da decepção não, mas a forma como a gente lida com a decepção é muito diferente. Porque hoje os jovens têm um índice muito alto, não como antigamente na sua idade, né? Hoje a senhora tem 40 anos. Ouvia, assim, quando a senhora tinha minha idade, falar sobre ansiedade e depressão, mas não ouvia tanto quanto hoje, né? Na minha idade. Na verdade, nem sabia que existia dentro desse contexto. Então, mas aí, quando as pessoas se decepcionavam na geração da senhora, era muito diferente a forma que elas se encontravam, né? Conseguiam Ou se equilibrar. isso. Ou conseguia responder isso. Na minha época é diferente, né? Hoje a gente tem várias coisas pra fazer quando a gente se decepciona, né, mãe? E inclusive, tentar fingir que tá tudo bem. Que tá tudo bem, quando na verdade não tá. E o caminho que eu consigo me lançar quando eu fui decepcionada, né? Que é natural, né? Dentro desse processo que eu tô, né? Dentro desse processo que a gente vive, na verdade, é aos pés de Deus, né? Que é Ele o único que supre todas as coisas. Que hoje eu tenho minha mãe que me ensina isso, né? Fala assim, ó, eu tô aqui, mas você também tem um Deus. E
É isso. É engraçado que quando a Nathalie fala sobre isso, a gente pode abranger isso a todas as áreas. Mas tem uma coisa que eu quero te ensinar que vai te ajudar a lidar com esse movimento, que foi exatamente o que eu ensinei para a Nathalie. Assuma o controle da sua reação. Você não pode impedir de você ser decepcionada, até porque nós nos decepcionamos com coisas e pessoas. E esse resultado, ou melhor, essa reação não depende de nós. Essa demanda não depende de nós. Mas o que nós decidimos fazer com o que tentaram fazer conosco é que muda toda a jornada. Exato. Então, observe. Quando você assume o controle da sua reação, determina o nível de resultado que você vai ter independente da área. Fui decepcionada e aí assuma o controle da sua reação. Qual foi o posicionamento que Nathalie teve para assumir o controle da reação dela quando a decepção bateu na porta e bateu forte? Nathalie simplesmente decidiu reagir indo para os pés daquele que tinha toda a resposta para dar ela. Toda a resposta. Afinal, ele estava nas mesas que você? Não estava. Ele estava nos lugares que você? Não estava. E muitas vezes a gente fica sem entender que reação nós vamos ter e vamos deixando que o movimento da emoção, ela defina a nossa reação. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: ser decepcionada por coisas ou pessoas é inevitável, mas assumir o comando da reação depende de Mim. Pronto. E foi exatamente aí que tudo começou a acontecer. Que tudo começou a acontecer. Por quê? Quando você assumiu o comando da sua reação, o que aconteceu? A chave virou. E aí, depois que a chave virou, Tudo ficou diferente. Eu realmente me recompus, gente. Inclusive, eu tenho algo pra falar pra vocês. Que foi um processo que minha mãe passou comigo, né? Porque minha mãe é muito minha parceira, né? Em relação os processos. aos processos da vida. Né? Mas quando o pós-decepção é o resultado de que tudo deu certo. Né? Que você não ficou naquele lugar de decepção. Porque, inclusive, gente, eu passei por um processo na minha vida que foi bem complicado. Mas, dentro desse processo, no meio desse processo, eu entendi que Deus estava me chamando para um lugar que, sem perceber, eu estava me afastando da forma mais sutil possível, né? Que foi o lugar que me deixou longe, digamos, de Deus. E no meio desse caminho de decepção, eu entendi que Deus estava me ensinando algo. O que foi que Deus me ensinou? A me achegar perto dele. E aí você Né? movimentou a sua reação, que poderia ser negativa, Sim. para sim. uma decisão de ter uma reação alinhada com aquilo. De firmar aquilo que eu realmente queria, né? De entender que aquilo dali não iria definir a minha história. Exatamente. E eu aqui começo a colocar um segundo ponto para você, mulher que está nessa jornada comigo aqui no Mulheres que Desbravam, que faz muita diferença. Todas as vezes que você for decepcionada, tome uma decisão em movimento, que é o que você falou. Eu não fiquei naquele lugar. Eu tomei uma decisão em movimento. Então, decidi se levantar do lugar da dor. Decidi se levantar do lugar da frustração. Decidi transitar no meio desse processo também é uma chave poderosa para que essa decepção, ao invés de ser uma carga negativa, ela se transforme em um movimento que vai potencializar a sua história, vai lhe dar autoridade, vai te colocar de pé na situação e vai te dizer: a decepção não mata, ela ensina a viver. E é exatamente por isso que você precisa tomar uma decisão em movimento quando o vale da decepção ele chegar até você. E perceba, independente de geração, Nathalie tem 22 e eu tenho 44. Mas a decepção ela chega. E ela chega exatamente para parar, para nos paralisar, para nos enfraquecer. E muitas vezes achar que a gente não merece ser feliz na área que nós fomos decepcionada. Então quem sabe você tá aí, mulher, decepcionada em uma área. Ah, Isabel, mas eu não posso formar equipe porque alguém que eu tentei formar equipe me traiu. Ah, Isabel, mas eu não consigo voltar a sonhar nessa dimensão porque eu contei com alguém e realmente fui decepcionada. Escute, projeto que tem crescimento, ele engloba pessoas.
E a decepção, ela é inevitável. Mas tem uma coisa, na área que você foi decepcionada, você acredita que não pode ser mais feliz? Claro que não. Claro que não. Eu acredito que eu posso ser feliz, sim. Da mesma forma que você, mulher, também pode ser feliz. Até porque Deus, ele me ensinou, de fato, por que aconteceu aquele processo, né? Tinha que acontecer de alguma forma. Deus, ele queria me moldar em alguma área, que eu sei qual é a área. E no final de tudo, eu falei assim, caraca, que bom que eu passei por isso. E Deus esteve comigo, né? E aí é uma área da minha vida que eu falo com todo o orgulho e amor do mundo e certeza do mundo, que é uma área que Deus tem preparado para mim, né? Que bom, porque os bloqueios, eles têm intimidade com o nosso propósito. E exatamente na estrada do processo, você entende que tudo serve para que a sua autoridade, ela seja uma autoridade conquistada. E assim, você virá referência na área que um dia você foi assolada. E se você é uma mulher que desbrava e entende que esse conteúdo falou com você, fortaleceu a sua identidade, lhe deu ânimo e vigor para a sua caminhada aqui na Terra, continue conosco no nosso próximo episódio aqui no Mulheres que Desbrava e Bora desbravar!